Uma vez sejam muito bem-vindos. Estou hoje aqui no atendimento de campo com equipamento Fujitsu com a tecnologia inverter. Esse aparelho aqui, cujo modelo da unidade externa condensadora é a AOBG45LB-T8. É um equipamento que já entra na categoria de mini VRF, tá? No qual aqui, como vocês podem ver, né, é um aparelho bem sofistificado, tem bastante eletrônica nele, né? E é um aparelho que consegue atender até 8 ambientes internos, ou seja, 8 unidades evaporadoras, né? Sempre obedecendo aí a capacidade da unidade externa condensadora. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração desse equipamento, tá legal? Você fala, Rafael, mas só tem aqui esses dois tubos, como é que ele consegue atender até 8 ambientes? Porque ele tem a caixa de distribuição, no qual eu vou mostrar para vocês. Aqui está a caixa de distribuição, no qual é feita as interligações elétricas e também as tubulações frigorígenas, tá? Aqui dentro tem as válvulas de expansão eletrônica, o que vai evitar ruídos internos dentro do ambiente, né? As expansões ficam aqui. E aqui eu tenho uma caixa de distribuição mestre e a outra escrava, tá legal? E aí, pessoal, daqui entra as tubulações e vai distribuir para os ambientes internos. Eu não fiz essa instalação aqui, né? Aqui eu só vim aqui para fazer um atendimento, tá? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, aqui tem os refinetes, né? Ou os derivadores aí, os Y, né? Que vão mandar para distribuir aí, né? Para as caixas, por sua vez, para as unidades internas, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês como fazer agora a configuração desse aparelho aí. Uma coisa importante, pessoal, é sempre que nós temos que colocar um disjuntor para essa caixa, outro disjuntor para essa caixa e um disjuntor para a unidade externa condensadora. Bom, pessoal, toda a configuração é feita através dessa plaquinha aqui, tá? É uma espécie de um IHM, tá? No qual aqui eu tenho uns botões, no qual eu vou fazer a configuração, um display e um dip switch que eu não mexo, tá legal? Então, o primeiro passo é fazer o seguinte, eu vou ligar os disjuntores, tá, da unidade externa e vou ligar os disjuntores das caixas de distribuição, alimentando tanto as unidades internas, as caixas de distribuição e a unidade externa. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Reparem que apareceu aqui, ó, no display o número 8888, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? O primeiro passo é esperar aqui, ó, um tempo até que esse número aqui ele saia daqui, tá? E depois eu vou apertar aqui, ó, o botão check de 3 segundos para que ele faça a contagem de quantas caixas de distribuição nós temos e quantos evaporadores nós também temos, tá? Então aqui nesse primeiro LED vai aparecer a quantidade de caixas de distribuição e aqui nesse segundo LED vai aparecer a quantidade de unidades internas. Esse procedimento leva um tempo, tá, pessoal? Então não é um procedimento tão rápido de se fazer, tá? Então esse é o primeiro passo, beleza? Bom, pessoal, toda a configuração é feita através dessa plaquinha aqui, ó, tá? Que é uma espécie de um IHM, ok? Uma interface no qual eu vou me comunicar com a máquina. Aqui nós temos um display, tá? E nós temos aqui alguns botões, 4 botões e uma chave dip switch. Toda a configuração será feita por esse botão check que nós temos aqui. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é energizar a unidade externa condensadora, tal bem como energizar a caixa de distribuição, também alimentando os evaporadores, né? Então, liguei todos os disjuntores, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer o número 8888, ou seja, todos esses LEDs eles vão acender. Após esses LEDs acender, o que eu vou fazer? Eu vou esperar eles apagarem, ficar nessa condição e vou apertar o botão check durante 3 segundos. Nesse primeiro momento, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, esse LED verde aqui vai ficar aceso e aqui, ó, nesse lado aqui do display vai aparecer a quantidade de caixa de distribuição, caixa distribuidora, e aqui vai aparecer a quantidade de unidades internas evaporadoras. Então vamos lá, vou apertar o botão check aqui durante 3 segundos. 1, 2, 3... Beleza, ele deu uma piscada aqui, pessoal. E agora ele vai ficar aqui, ó, piscando esses LEDs. E vai aguardar um tempo aí, ó, aproximadamente de uns 2 minutos. E aí eu vou aguardar esses 2 minutos. Aqui nesse primeiro LED vai mostrar a quantidade de unidade de caixa de distribuição. E aqui vai mostrar a quantidade de evaporadores. Então, vamos aguardar um tempo aí até que isso ocorra.
Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Talvez fique um pouco ruim de vocês enxergarem aí, devido às condições da filmagem aqui. Mas aqui, vou resumir pra vocês. Aqui tá aparecendo o número 2, que é a quantidade de caixa de distribuição que nós temos. E aqui tá mostrando o número 5, que é a quantidade de unidade interna que nós temos. Então, ó, só pra gente frisar como é que a gente fez aqui, ó. Repetir. Liguei os disjuntores, tudo certinho. Apareceu aqui 888. Esperei esses LEDs apagarem. Uma vez que eles apagarem, apertei o botão check durante 3 segundos. Aguardei um período de 2 minutos e aqui apareceu a quantidade de caixa distribuidora e aqui apareceu a quantidade de unidades internas instaladas. Agora que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar mais uma vez o botão check durante 3 segundos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Apertei, aqui mudou agora, tá? Mas está marcando aqui CRN UN. Repetindo, CRN UN. A partir desse momento, ó, o ventilador já começou a funcionar da unidade externa. O que ele está fazendo aqui? Agora ele está fazendo a checagem, tá, pessoal? O que vai acontecer? As unidades internas evaporadoras serão ligadas e dependendo de qual for a temperatura ambiente, ele pode ligar na refrigeração ou no aquecimento. Como aqui hoje o ambiente está num dia quente, ele vai acabar ligando na refrigeração. Então o que vai fazer? Ele vai ficar operando, tá? Testando as unidades e no final, pessoal, aqui vai aparecer END, indicando que o teste foi finalizado, ou seja, o teste está ok, tá legal? Se aparecer END aqui sem indicar erro nenhum, beleza, o teste foi executado sem problema nenhum. Agora se aparecer de repente aqui outro código de erro, alguma coisa, aí você tem que verificar através do manual qual é o código de erro. Feito isso, pessoal, depois eu posso fazer a adição da carga de fluido refrigerante, porque esse aparelho ele vem com uma carga de fluido refrigerante que não atende todas as unidades internas, então eu preciso completar a carga de fluido. E eu sempre faço o cálculo pela linha de líquido, tá legal? Depois eu posso mostrar para vocês como fazer o cálculo da linha de líquido. Vou pegar a metragem, multiplicar pelo fator que tem aqui, tá? E aí eu vou ver qual é a massa de fluido que eu tenho que colocar para atender as unidades internas aí, tudo bem? Bom, pessoal, então feito isso aí, tá? Vamos aguardar agora para ver se vai aparecer END aqui ou se vai aparecer algum código de erro, tá legal? Essa é a configuração, ó. Uma vez que ele está no modo teste, ó, eles ficam os 3 LEDs piscando, a unidade interna evaporadora, ela sozinha ligou, abriu ali o flap ou aleta, vamos lá, mais um aqui, ó, tá? Novamente, e todas elas vão ficar assim, tá? Os flaps abrem, elas vão ficar piscando e esse procedimento, ele leva um tempo, tá legal? Agora vamos aguardar até que toda a configuração seja feita aí, tá? Esse procedimento vai levar um tempo aí, tá legal, pessoal? Início o compressor vai acionar, o compressor vai acionar, tá? Então isso aqui pode levar aí bastante tempo aí para fazer aí, tá? Tem situações aí que até 1 hora aí tranquilamente, tudo bem? Vamos aguardar então e retorno ao final. Pessoal, chegamos ao procedimento final dos testes. Aqui no display está marcando aqui, ó, END. Talvez não está tão visível para vocês, mas aqui está escrito END, indicando fim, ou seja, o equipamento já fez sua checagem até o final. Se aparecer END aqui, é um sinal que está tudo ok, tudo deu certo. O procedimento de verificação foi executado com sucesso. O compressor vai desligar, os ventiladores também vão desligar, a unidade interna lá dentro, os evaporadores também vão desligar, tá legal? Se não aparecer END, vai indicar algum erro aqui e aí você vai lá e verifica qual é os erros que podem estar acontecendo, tá? Se tem algum cabo cruzado, alguma coisa do tipo, tá legal? Por exemplo, se aparecer aqui nesse display 1A, 1B, indica cabo cruzado, tá legal? Então lá no evaporador e com a caixa de distribuição houve alguma interligação errada. Porém, se aparecer END, tá legal? É um sinal que tudo ocorreu muito bem. Só pra gente então, vamos repetir aqui qual foi o procedimento. Primeiro passo, né? Liguei o disjuntor da caixa de distribuição e o disjuntor do condensador. Aqui os LEDs vão acender, tá? Vou esperar os LEDs apagarem sozinho. Quando eles apagarem, eu vou apertar o botão check durante 3 segundos. Vou aguardar um tempo até que aqui nesse primeiro display aqui, ó, apareça a quantidade de caixa distribuidora que nós temos.
E aqui vai aparecer a quantidade de umidade interna que nós temos. Confira e vê se realmente confere com o que tu tem instalado no local. Por exemplo, aqui apareceu 2 caixas distribuidoras e 5 unidades internas evaporadoras, indicando que está tudo ok. Feito isso, eu vou apertar o botão novamente check durante 3 segundos, tá? E aí aqui vai aparecer CRUN e vai iniciar o procedimento de teste, no qual o ventilador da unidade externa vai acionar, o compressor vai acionar, tá? E dependendo de qual for a temperatura ambiente, ele pode ligar ou na refrigeração ou no aquecimento. Aqui ligou na refrigeração. E aí começou os procedimentos de teste, as unidades internas foram acionadas, ficou lá piscando, né, indicando que está no modo de teste. E aí ficou aqui durante um tempo aí de mais ou menos aí de 1 hora, tá? Até que no final o compressor desligou, o ventilador desligou e aqui ficou aparecendo END, indicando que está no final do processo, tudo certinho, sem nenhum erro. Agora eu vou fazer a carga de fluido refrigerante, né? Pelo cálculo aqui, sempre me referindo à linha de líquido, tá? Vou ver a metragem da linha de líquido, vou multiplicar pelo fator que tem ali na tabela e vou ver qual é a quantidade adicional de massa de fluido refrigerante que eu tenho que adicionar. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido esse vídeo aí, espero ajudar vocês e é isso aí, pessoal. Até uma próxima.